apresentando alguma instabilidade, solicitamos que desabilitem o vídeo e ficando apenas como ouvinte. Após a apresentação dos nossos convidados, nós também reservamos um espaço para manifestações. Os interessados podem deixar seus nomes no chat, ali do lado, e informamos também que a ordem das falas vai obedecer à ordem de inscrição ali no chat. Então, solicitamos também que as falas sejam breves, para respeitar a agenda de todos. Informamos ainda que quem está na plataforma pela primeira vez, o layout da página ele pode ser alterado no canto inferior direito da tela. Aos interessados em receber o material e a gravação deste webinar, também informamos que poderão acessar o link, que nós iremos disponibilizar aqui no chat também, e após responder a nossa pesquisa de opinião, nós enviaremos os arquivos por e-mail, no e-mail que você cadastrar. Então, enviaremos também algumas novidades sobre os próximos eventos do CGE. Então, para dar boas-vindas e contar um pouco do propósito do nosso webinar, Soluções Baseadas na Natureza para o Mundo Pós-Pandemia, eu convido o professor Marco Lobo. Então, Marco, a palavra é sua, está com você, e mais uma vez, uma boa tarde. Muito obrigado a todos. Jean, muito obrigado. Olha, realmente falar por tela é um negócio complicado, viu, gente? Eu sou professor, mas não está fácil, não. Muitos meses sem abraçar todo mundo, né? Dificílimo como brasileiro, mas bem-vindo a todos, né? Hoje é uma tarde muito interessante, porque o Centro de Gestão de Estudos Estratégicos é um centro que praticamente, já se completando 20 anos de existência, trabalha o estudo de ciência, tecnologia e inovação para o setor público e privado, no sentido de que o gestor público e as empresas possam tomar decisões de visão de futuro. Então, nosso papel como pesquisadores, como estudiosos do tema, é trabalhar diversas gamas de ações voltadas à ciência, tecnologia e inovação em prol de visões de futuro, de prospecções que são necessárias para a gente sempre vislumbrar o melhor. E, nesse momento, mais do que nunca, o CGE vem se preocupando na questão da pandemia e, em específico, após pandemia, nós estamos tendo uma transformação, mais uma vez, e repetindo que todo mundo já está ouvindo, estamos entrando numa nova normalidade, eu diria que é praticamente uma normalidade zero, né, porque é tudo novo, né, estamos com tudo novo, e dentro do CGE, estou coordenando o Observatório de Inovação para as Cidades Sustentáveis, é um grande projeto, que eu permitiria somente subir aqui para que vocês entendam esse projeto dentro do CGE e por que o tema Soluções Baseadas na Natureza. Acho que é importante vocês entenderem esse processo, porque esse webinar é uma forma do CGE estar mais próximo à sociedade para que vocês entendam a importância desse centro para tomadas de decisões em vários níveis no país, né? Acho que é importante a gente perceber que temos instituições que são responsáveis e sérias nesse sentido e tenho muito orgulho de estar nessa casa, né, do Centro de Gestão de Estudos Estratégicos. Deixa eu aqui subir a minha apresentação, me desculpem que às vezes eu vou me enrolar, mas é normal, não tem jeito. Eu não sei se vocês estão já conseguindo ver alguma coisa. Ainda não, Marco. Não apareceu alguma agora coisa? Agora sim, abrindo agora. Agora eu só estou vendo a tela, não estou vendo vocês, mas vocês estão vendo a tela? Sim, estamos sim, Marco. Muito obrigado, valeu. Desculpe que eu fico indo para frente e para trás, é que eu quero chegar perto de vocês, eu esqueço que eu estou na tela, tá bom? Pois bem, gente, eu vou tirar aqui a mãozinha. O Observatório de Inovação para as Cidades Sustentáveis, ele é fruto de um grande projeto chamado CITnova, como vocês podem ver na tela. O CITnova, ele é uma sigla para um planejamento integrado de transformação das cidades brasileiras em cidades mais sustentáveis pela ciência, tecnologia e inovação. Esse é um projeto que advém de uma grande parceria, de uma grande estrutura que eu quero mostrar para vocês aqui, né? Nós temos, então, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, esqueça as comunicações, porque já mudou tudo, mas tudo bem. É uma agência executora, fruto, de duas grandes instituições que estão nos auxiliando com uma visão internacional, que é o GEF, que é o Global Environment Facility, voltado realmente à sustentabilidade, o apoio a ações de sustentabilidade, e a ONU, Programa para o Meio Ambiente. Essas duas instituições, tendo o Ministério como sendo o grande diretor desse projeto como um todo, desenvolve, então, o CITnova, que compreende 4 grandes atores. Nós temos a ARES, que é uma organização social em Recife, onde vem implementando ações de transformação da cidade do Recife em uma cidade mais sustentável. Exemplo,
a despoluição do rio Capibaribe, né, é uma ação efetiva. Temos também a SEMA, a Secretaria do Meio Ambiente do GTF, uma outra ação piloto em Brasília, com várias ações com relação a agroflorestas, né? Então, há todo um trabalho também voltado em Brasília. E temos o Programa Cidades Sustentáveis e o CGE, que juntos vem desenvolvendo o que é chamado de plataforma do conhecimento, uma plataforma que possa passar a todos o conhecimento sobre como ter uma cidade mais sustentável. Então, o PCS, com seus 12 anos de existência, já trabalhando em políticas públicas, em boas práticas, e o CGE desenvolvendo um observatório de inovação para cidades sustentáveis com uma visão de futuro, como a cidade se transforma, né? Então, nós temos essa plataforma virtual, ela está construída, depois eu passo rapidamente o endereço para vocês. Isso aqui é um infográfico, eu acho muito importante. Nossa plataforma não é um repositório, nossa plataforma é uma cocriação, é um hub de informações. Então, por isso que a gente está colocando esse infográfico, eu acho fantástico o governo inglês, né? A Gisele Raulic, desculpa, Gisele, eu puxei da sua apresentação, tá? Você é uma grande especialista no tema, mas eu achei incrível, que mostra que nós não estamos únicos, nós somos vários. É importante mostrar isso. E temos esse papel de inspirar pessoas, replicar inovação, fomentar políticas, o papel do observatório dentro do City Nova. Tá? Estou sendo mais ligeiro, porque o foco não é o observatório aqui, gente, sim um tema específico, soluções baseadas na natureza. Pois bem, nesse foco, então, de buscar soluções inovadoras, entender o Brasil e as suas regiões, e, é claro, com vários parceiros, como vocês estão vendo, né, nós temos 6 temas que são definidos, né, pela ONU, Programa para o Meio Ambiente, e o GF, para que a gente estude. Então, como vocês estão vendo, então, são 6 temas que o Observatório trabalha. A mobilidade de baixo carbono, a energia renovável, ambiente construído, resíduos sólidos, água limpa e acessível, e o grande nome no momento é as soluções baseadas na natureza, com relação à infraestrutura verde, a questão azul, a maior resiliência das mudanças climáticas. Então, esse é o tema maior que vamos discutir hoje com vocês. Tem aqui mais um dado com relação aos temas e outros estudos que nós estamos desenvolvendo, um planejamento integrado de longo prazo, como é que a gente faz um grande plano diretor para uma cidade se transformar em cidade mais sustentável. Temos também outro estudo que acabou de sair, que nós vamos agora implementar no piloto, que é um programa voltado à visão sociotécnica territorial. O que é isso? Como é que, por inovações tecnológicas, eu consigo auxiliar aquela região em se transformar numa região mais sustentável? Bem, e por fim, sobre o observatório, estamos também trabalhando um estudo de dados geobiofísicos, que é uma tipologia cidades e regiões, que a gente está mapeando o Brasil com vários dados sobre inundações, áreas de risco, saneamento básico, entre outros fatores, certo? Estou passando rapidamente, não fiquem chateados. Esses são os nossos produtos que a gente está construindo, porque esse observatório é um processo ainda. Temos até 2022 para ter isso tudo concretizado, com vários estudos à disposição de todos. Essa é a nossa cara atual, né? Estou passando rapidamente, que vocês podem acessar, e que você clicando, você acessa hoje a mais de 300 soluções, e aqui eu dou exemplo de saneamento água, eu chego à fitorremediação aplicada ao tratamento de águas cinzas. Queira ou não queira, é uma solução baseada na natureza. Eu tenho toda uma relação de estudos que vocês podem encontrar na nossa plataforma. Esse é o mapa do Brasil dentro do SIGWeb, ele está muito mais complexo hoje, mas para vocês entenderem que eu consigo ter um mapa da situação do Brasil, em várias questões, como vocês podem ver aqui. Tem um mapeamento incrível de dados sobre o Brasil, e tem um Fale Conosco. Bem, convido a todos que no final do ano teremos uma nova cara, uma nova estrutura, porque estamos sempre trabalhando para aprimorar essa plataforma. Deixo aqui o endereço para que todos possam acessar e deslumbrar aí e nos auxiliar com novas informações ou ajustes necessários. Bem, não quero ser chato, porque eu não sou o grande, né, desse momento, acho que o grande desse momento são as pesquisadoras e colegas e amigas Lilian, Gisele e Rosângela. Eu tenho que sair de alguma coisa para tirar essa apresentação, gente? Parar a apresentação, pronto. Ficou melhor a carinha para todo mundo, né? Bem, é um prazer mais uma vez ter a Lilian, a Gisele e a Rosângela conosco, né? E a Lilian vinha conhecer agora nesse tempo com relação ao seminário que fizemos no início do ano, né, Lilian, de soluções baseadas na natureza, o último grande evento antes da pandemia, né? A gente conseguiu ainda fazer um evento maravilhoso com a participação de nomes internacionais, e conseguimos mostrar, tanto da visão pública e privada, que as soluções baseadas na natureza são possíveis. E é bom deixar bem claro, quando a gente fala soluções baseadas na natureza,
e é importante frisar isso, porque eu, como coordenador do observatório, fico ouvindo muito, lá vem o ecochato, lá vem o cara que fica com esses devaneios, né? Mas não é isso. As soluções baseadas na natureza é uma forma de você olhar a natureza, estudá-la e vê-la de que forma implementá-la na construção urbana de uma cidade, né? Então, nós estamos falando de rios, como é que a gente consegue melhorar esses rios, em vez de colocar muito concreto, né, Lilian? Que é incrível como a gente é muito concreto, né? A pessoa adora concretar tudo nesse país, né? Então, a questão de jardins filtrantes, a questão de jardins de chuva, é você observar a natureza, né? Tem uma área do design, eu como designer gosto muito, que é a biomimética, né? A biônica, você observar toda a estrutura da natureza e como é que você, né, utiliza ela no nosso cotidiano, a gente vê isso. Então, a natureza nos ensina, e acho que as soluções baseadas na natureza, ainda mais com a biodiversidade brasileira, ela nos possibilita ver o quanto é importante, né, ainda mais na atual conjuntura, analisarmos essas questões e colocar isso em prática. É essa a questão das soluções. As soluções não é mero estudo, por isso a Lídia está aqui com uma visão, né, do mercado, da área privada, mostrando que é plausível, que é concreto o que nós estamos dizendo. E que, com certeza, acaba sendo muito mais viável, mais barato, né, Lília, de que muitas outras soluções que a gente observa tradicionais, né, desde o século XIX, que já não deveriam ser mais utilizadas e são utilizadas no Brasil, né? Acho que o Brasil aí está muito atrasado nessa visão de futuro voltado a questões que nós mesmos, com a nossa biodiversidade, que é riquíssima, podemos trabalhar, né? Então, eu passo agora a palavra à Lília, acho que ela tem muito mais do que falar do que eu estou aqui só pentelhando vocês para conduzir um bate-papo, né? É uma pena que eu não posso oferecer café para vocês, que o bom seria num seminário, está todo mundo já roubando biscoitinho, pãozinho de queijo, mas quem sabe no ano que vem, né? Porque nesse ano, me desculpe, vai ficar muito difícil. Tá bom? Lília, passa a palavra para você. Eu vou carregar aqui uma apresentação, não sei se vocês já estão vendo, me avisem. Estamos sim, Lívia. Então, ótimo. Bom, boa tarde a todos, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Queria agradecer, Marco, esse convite, a Regina Silvério também, essa oportunidade de falar e trazer essa realidade, né? Às vezes ainda está muito longe do conhecimento do grande público, então o papel do CGE é maravilhoso de disseminar essas informações, de ser essa plataforma, mais um ator, mais um local para que a gente possa ter como referência. Aí, pensando, né, nesse tema de uma solução baseada na natureza para um mundo pós-pandemia, eu trouxe um case, que é um case que ele nasceu há 2 anos atrás, mas que ontem, inclusive, eu já tinha escolhido ele para passar hoje para vocês, e ontem eu fiquei muito feliz que é um case que acabou de ser lançado uma licitação pública. Então, é a solução baseada na natureza na prática. Para nós, Marco, a solução baseada na natureza, na verdade, ela é o grande guarda-chuva, e embaixo dela vão todas essas soluções, tanto do tratamento de água, de resiliência das cidades, da biodiversidade, da mobilidade, de toda uma reinvenção. No mundo pós-pandemia, nós vamos ter muitas pessoas que elas vão precisar se reinventar profissionalmente. Então, a gente já olha por esse prisma também. Quando a gente fala da mega biodiversidade, é importante que toda solução baseada na natureza, ela vem para evitar a perda da biodiversidade, mas também para promover, para que volte a ter essa biodiversidade. Então, isso daí eu vou mostrar nesse primeiro caso. E eu peguei aqui também uma coisa interessante das Nações Unidas, que elas já têm aí os ODS, que são chaves para a recuperação sustentável no pós-Covid. Eu vou discordar um pouquinho, porque eu não acho que são só esses 4 ODS, que é o consumo responsável, ação global do clima, vida na água e vida terrestre. Eu acho que envolve toda a Agenda 2030. Todos os ODS são importantes para nós, principalmente pelo prisma da solução baseada na natureza. Então, a solução baseada na natureza, ela está aqui já há 3 bilhões de anos sendo desenvolvida. Então, o que ela é? O que ela é? Ela é uma solução que mimetiza eita, me deu um branco. É uma solução que ela mimetiza tudo o que acontece na natureza, né? Então, de ecossistemas saudáveis. Vou falar um pouquinho da Fito. Nós somos líderes na restauração da biodiversidade de grandes áreas de crise socioambiental, através de SBN, e fazemos tratamento natural de efluentes sanitários, industriais, rios, lagos, solos,
através da biotecnologia dos jardins filtrantes. E agora a gente vem com uma nova agenda nesses nossos grandes projetos, de inserir um desenvolvimento de ecoturismo, de uma nova economia, Agenda 2030 e ODS, ajudando às indústrias e também a municípios e estados com relação às suas problemáticas. Hoje a gente já tem patente verde no Brasil, fomos finalistas do Prêmio ANA, vencemos o PIT Sabesp de inovação, então isso demonstra que o Brasil ele ainda não tem muita coisa implementada, mas dentro desses grandes organismos, das indústrias, dentro dos órgãos ambientais, dentro das empresas de tratamento e saneamento, isso já está sendo muito divulgado. Então, eu tenho sido chamada e feito muitos webinars, não só públicos, mas também internos, de educação, porque todo mundo quer saber o que é solução baseada na natureza. Então, a gente tem uma série de soluções, efluentes sanitários, industriais, tratamento de lodo, produção e reuso de água, ecoturismo, nova economia, recuperação ambiental, despoluição de lagos, rios, drenagem sustentável, essa nova demanda de cidades esponjas, paisagismo ecológico. Então, eu gosto sempre de contextualizar, vai que alguém aqui novo não conhece o que é a solução, então, o que é o termo? Foi um termo que nasceu pela União Internacional de Conservação da Natureza, ele ficou mais famoso, mais conhecido aqui no Brasil durante o 8º Fórum Mundial da Água, que teve aí em Brasília, e nesse mesmo ano foi lançado pelas Nações Unidas uma cartilha de soluções baseadas na natureza para a gestão da água. O que elas são? São soluções que imitam ou se baseiam nos processos naturais de ecossistemas saudáveis. Hoje eu trouxe um caso aqui para dividir com vocês, que é esse olhar, esse novo olhar de reinventar a cidade. Quais são, como que a gente vê um problema? Nós fizemos esse estudo de viabilidade, foi um pedido do prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro, que Foz do Iguaçu é um dos maiores destinos de turismo do Brasil. Eles recebiam, à época, em 2018, 3 milhões de visitantes. E qual que era o desafio do prefeito? Poxa, eu já recebo um ecoturista, alguém que vai visitar as cataratas e é uma pessoa interessada e ligada na natureza. Só que mudou muito o perfil do turista. Antes, os turistas iam para Foz e eles ficavam nos resorts. Então, tinha muitos resorts e ficava 4, 5 dias. Com a mudança para o turismo da experiência, o turismo de natureza, o turismo do etnoturismo, as pessoas querem o quê? Viver, conviver com aquela sociedade, entender quais são as trocas, viver com aquela população. E um resort não promove isso dessa maneira. Então, a gente pensou, como é que a gente vai reimaginar, redesenhar e reinventar uma cidade por esse prisma, para que o turista ficasse mais tempo na cidade e para que ele pudesse movimentar também a economia da cidade. Então, a Foz do Iguaçu todo mundo conhece, é uma terra de grandes riquezas naturais, a gente tem lá a usina hidrelétrica de Itaipu, que também atrai muitas visitas, é uma cidade trifronteiras, com esses 3 milhões de turistas, que, infelizmente, eles não gastavam nem um dia em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu é só uma cidade de dormitório, uma cidade de transfer e passagem. E qual que era a nova tendência que eu comentei? Essa maneira de viver a cidade. Eles queriam, o turista chegava em Foz do Iguaçu, ele não tinha um centro da cidade, poxa, eu vou para Foz do Iguaçu, eu não consigo acessar o rio. Então, era uma cidade, basicamente, que ela estava desvalorizando o que era o grande atrativo dela, que era o Rio Paraná. Era uma cidade que nasceu às margens do rio, ele teve uma grande importância para o desenvolvimento da cidade, uma importância histórica, através de todo o significado dessa cidade, todo o significado da construção de Itaipu e tudo mais, mas a gente não valorizava isso. Então, o objetivo desse projeto era promover esse desenvolvimento sustentável e, ao mesmo tempo, descontaminar os rios, resolver problemas de alagamento, criar um cinturão verde, incentivando esse ecoturismo, movimentando a economia, a recreação e, ainda assim, preservando o meio ambiente, resgatando a biodiversidade, todo o paisagismo ecológico, com plantas nativas, criando cinturões para que as pessoas desfrutassem da cidade, da natureza dentro da cidade.
Então, gerando mais contato de florestas urbanas, cidades esponjas, melhoria da qualidade das águas, então todas essas disciplinas num projeto só. E isso é um projeto que a gente começou em 2018, ele foi lançado a licitação agora. Então, aqui está Foz do Iguaçu, a gente fala que o Brasil em Foz, porque o circuito até parece um pouquinho o mapa do Brasil, e aí a gente dividiu por trechos em alguns componentes à época. Então, restauração da biodiversidade do Boici, da nascente até a Foz, desenvolvimento de uma infraestrutura verde para conectar todos esses espaços públicos da cidade. E quando a gente fala no desenvolvimento econômico do ecoturismo, entender a vocação e já o que eles tinham de interessante na cidade. Por exemplo, tinha um alambique lá, super interessante, tradicional, e a gente pega essa atividade econômica já existente e cria outras. Então, o prefeito, ele gostaria que as pessoas ficassem pelo menos 2 dias na cidade. Se aumentasse de 0,7 para 2 dias, já seria um grande gol. Aí nós também promovemos a restauração e a biodiversidade do Arroio Ouro Verde, criando um novo centro da cidade. Também eles tinham um programa Foz Habita, trazer um modelo de casa popular ecológica, que eu vou mostrar para vocês. Então, essa daqui é o componente 1, restauração das condições geomorfológicas. Então, entra todas aquelas disciplinas de entender a geologia, entender a contaminação, a sedimentação, qual que trabalhando toda a bacia, da nascente à foz. Então, foi um projeto muito grande de revitalização de rios, e não só a qualidade, restabelecer essa biodiversidade com habitats naturais, renaturalizar, tirar o concreto, ou enriquecer as margens onde a gente ainda podia trabalhar, e criar essa conexão de viver novamente com rios limpos, aproveitar desse ambiente natural, de tranquilidade, porque eu tenho uma experiência própria porque eu tive a sorte de passar por essa pandemia no meu sítio, e é muito interessante quando eu estou no meio da Mata Atlântica, no meio mesmo do verde, tem um bicho preguiça nadando no meu lago, e eu via os meus amigos das cidades, assim, enlouquecendo, de estar preso, de não ter o que fazer. E realmente, como eu estava desfrutando da natureza, eu não sentia essa força, essa pressão da pandemia. Então, a natureza traz muita saúde, né? Nós tivemos lá no seminário o professor Marino falando com tanta propriedade, tanta importância, os benefícios para a saúde quando a gente tem esse contato com a natureza. E aí, esses programas de atividades sociais, porque a solução baseada na natureza, ela entra dentro da cidade e faz com que as pessoas redescubram essa natureza e redescobrir a conviver. Por isso que os nossos projetos, eles partem de muito, 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 muito envolvimento e engajamento social. Esse componente social é importante, porque primeiro a gente vai entender a necessidade local, ouvir é importante. Nós estamos criando, inclusive, agora para uma nova plataforma de um projeto muito similar a esse, só que com todos os componentes, uma plataforma digital, onde toda a população vai poder ser envolvida. É um canal muito bacana que a gente está desenvolvendo, porque nós queremos cada vez mais que esses registros sejam efetivados. Então, essa restauração proteção das nascentes, entender aqui aonde a gente tinha as áreas de alagamento, que eles sofriam muito, principalmente por conta de um solo muito rochoso, não tinha muita permeabilidade rápida, recuperação de todas as margens e também da saída na foz do Rio Paraná. Então, dentro da Fitorrestore, a gente só trabalha rios por bacias. Nós estamos, inclusive, fazendo um gancho do projeto, né, da Aires. Nós estamos do City Nova. A gente está muito feliz, mesmo em plena pandemia, estar desenvolvendo esse projeto lá com Recife, com o GEF, a ONU, a Aires, a Prefeitura do Riacho Cavoco. Então, a gente passa por um grande estudo, não sai fazendo qualquer projeto. Então, você tem que entender as bacias, o caminho das águas, a poluição, as fontes de poluição difusa, entender muito os componentes que a gente já tem de mobiliário urbano e fazer essa conexão, mobilidade, posso colocar ciclovia, não posso, como a gente usar da maneira mais natural essas margens, né, para que ela entre nesse contexto dessa nova cidade.
aqui a gente já consegue verificar aonde estão as áreas de risco, aonde nós precisamos criar, não precisa mais fazer esses piscinões de concreto. Então, nós criamos dentro da cidade espaços para infiltração, né, que é o conceito de cidades esponjas. Então, pegar áreas rotatórias, praças, que elas possam absorver e conter essa chuva. Por quê? As cidades, elas foram muito impermeabilizadas. Então, seguindo a lógica da natureza, a chuva que cai, ela precisa infiltrar. Ela precisa infiltrar para fazer uma recarga do lençol freático. Nós estamos nas mudanças climáticas com uma problemática muito grande da segurança hídrica dos grandes centros urbanos, e essa infiltração, então, quando ela passa por um jardim de chuva, por uma biovaleta, esses vários conjuntos de infraestrutura cinza, a água ela é tratada da poluição difusa e ela faz essa recarga para o lençol, que vai abastecer os nossos mananciais de abastecimento urbano. Então, o segundo componente foi desenvolver essa infraestrutura verde para a cidade, criar uma conexão desses espaços públicos. Então, nós encontramos lá uma área urbana super bonita, que ela poderia se transformar num futuro parque, criamos um walking zoo, e sabe, criando esse circuito ecológico friendly, muito importante, que esse circuito, ele foi para quê? Para trazer também a cidade para frente do rio. Então, você tem uma experiência da cidade, você consegue andar de bicicleta, você consegue fazer caminhadas, a gente traz de volta um conforto térmico com o paisagismo através desse circuito ecológico, além de promover a biodiversidade para a fauna e trazendo a flora, né? Você recupera a flora, a fauna acaba acompanhando. Então, criando esse circuito, foi esse plano de conexão das áreas verdes. E aí, o foco era o ecoturismo. Acho que vale muito a pena. Ontem, inclusive, nós estávamos com um governador aqui, e a gente explicando essa definição do que é solução baseada na natureza, de uma pessoa que estava indo para uma solução tradicional. Ele queria um objetivo, eu disse, olha, quero fazer uma orla, tinha essa imagem, nós estudamos a cidade para a qual ele queria esse projeto, e fizemos uma apresentação com essa definição do que era o ecoturismo e a nova economia. Então, num projeto desse, a gente pode falar para um gestor público, quantos empregos você gostaria de criar? Né? O ecoturismo, ele não é simplesmente, a gente aqui no Brasil tem uma visão de, é o ecoturismo, eu vou abrir um parque e como você está indo visitar a natureza é ecoturismo. Não é isso. Nós precisamos preparar a cidade para receber o ecoturista. Então, é a mesma coisa, se eu vou para ver a Amazônia, vamos pegar o caso da Amazonas, imagina um estrangeiro imaginando, estou indo para a Amazônia, sou um ecoturista, vou ver natureza, biodiversidade, tudo que eu quero, e chego numa cidade que está afogada em lixo, não tem tratamento de esgoto, não tem receptivo, é uma bagunça, os mercados, é um choque. Então, a gente já não recebe bem com essa consciência esse ecoturista. A Costa Rica, ela está se desenvolvendo a economia com a biodiversidade. E nós, o Brasil, ele tem biodiversidade de norte a sul. Eu vou mostrar um caso de áreas de crise ecológica ambiental, onde era terra arrasada, que você atrai o ecoturismo. Imagina o Brasil com todo esse potencial de biodiversidade que a gente tem. Nós poderíamos ser o destino número 1 do ecoturismo, mas a gente tem que fazer com metodologia. Então, hoje nós utilizamos o selo Green Globe e o TIES, que são métricas que você tem que seguir para que aquela cidade alcance aquele objetivo. Então, é uma receita que a gente aplica e dá muito certo, sem ficar no achismo, sem ficar tentando achar soluções. A gente já tem uma receita de bolo, é pegar e plugar, respeitando. E essa receita, ela já respeita os povos tradicionais, ela respeita a história, ela desenvolve metodologias para a gente contar a história, essa beleza e essa experiência. Então, a gente fez toda uma definição e estratégia desse desenvolvimento do ponto de ecoturismo, trilhas e observatórios, ecomuseu, jardim botânico, pavilhão de exposições com a cultura e o patrimônio histórico, para engrandecer a história da cidade, porque a cidade ela cresceu
ela deu um grande boom no crescimento devido ao Itaipu, então a gente tem uma cidade, se não me engano, com mais de 80 etnias, digamos assim, né? Então 80 povos diferentes, e ela não tinha muito uma identidade, então a gente trabalhou também isso, que essa diversidade é a cara, né? Essa diversidade e a biodiversidade é a cara da cidade. E aí a gente desenvolveu todo um plano de ecoturismo super bacana, aqui tem outro apoio para ser planejado, e um novo centro da cidade, porque o turista não tinha para onde ir. Qual que é o meu lugar de encontro, meu ponto de encontro? Então nós criamos esse centro da cidade sustentável, sem nada de concreto, que ele acompanha esse movimento, essa subida e descida do rio, com passarelas, com ciclovia, completamente acessível, e aí com os equipamentos, tanto de esporte, cultura, lazer, e isso daí vai ser desenvolvido agora no projeto, na licitação que foi colocada ao mercado. Aí nós temos também uma casa popular ecológica, muito interessante, que essa casa é o Minha Casa Minha Vida, que segue algumas diretrizes internacionais, onde tem a luz natural, ele tem o espaço, e mais interessante, é tão bonita, e é o mesmo preço dessas Minha Casas Minha Vidas tradicionais que a gente vê no Brasil. Aqui eu trago um desses momentos, eu acho que eu já cansei de falar dos nossos casos da China, eu trago isso para quem ainda não conheceu de uma forma muito reduzida, exatamente para que a gente possa entender que é possível recuperar. Isso daqui é um rio de 100 quilômetros, então uma bacia com um rio de 100 quilômetros, 2014, essa era a condição do rio, que ele foi pensado em todas essas soluções de reinvenção desse rio, tanto da morfologia, da biodiversidade do corpo hídrico, como de todo o entorno. Então, o projeto, a gente fala da importância da mata ciliar, que são como os cílios, evita que a sujeira entre nesse manancial, mas também da zona ripária, que é onde está a vida do manancial. Então, nós temos toda essa... Obrigada, Dona. Nós temos toda essa preocupação com a biodiversidade, preparar essa biodiversidade para que a gente não perca. Quando a gente fala mitigação climática, a gente pensa em quê? Trazer a biodiversidade, proteger, e é isso. O rio, ele pode estar limpo, pode ter uma piscina cristalina azul. Se não tiver um peixe, é um rio morto. Então, essa é a visão da solução baseada na natureza. Aqui é um jardim filtrante gigante de uma cidade de 70 mil habitantes, que ela não tinha rede, não tinha nada, chegava aquele efluente contaminado num valão, né, num desses pontos do rio, onde a gente passa pelo jardim filtrante, e ela vira uma grande wetland, que você pode visitar, entregando um habitat ecológico. Então, essas zonas alagadas, elas têm uma importância muito grande. Então, o Brasil, ele não pode mais drenar suas áreas alagadas. Ela é ali que vai estar o sapo, que vai estar a libélula, que vão ser os predadores dos mosquitos. Então, a gente não pode passar a avenida nas nossas áreas marginais, né? O Rio Sena, que já é um rio despoluído, ele continua se reinventando. Então, de Paris à La Hèvre, trazendo novidades, trazendo as pessoas para beira-rio, então está bem inovador. E aqui eu trago um caso da L'Oréal, até peço para a Susan que ela vai passar um videozinho que foi exposto. Esse é um cliente que ele fez um tratamento de esgoto sanitário industrial, e por conta de uma grande impermeabilização desse prédio, era 17 mil metros quadrados, gerava em grandes eventos de chuva, uma chuva de mais ou menos 700 metros cúbicos por chuva. E imagina 700 caixas d'água caindo numa rua que não tinha infraestrutura de drenagem. Então, qual que é a solução? A gente vai imitar a natureza e infiltrar essa água boa, que é a água de chuva. Mas a gente ainda foi mais ousado, nós fazemos a captação de toda a água que cai no terreno, conduzimos ela por biovaleta, filtra no jardim de chuva e a água de chuva, ela infiltra na natureza fazendo a recarga do lençol freático. Já o tratamento de esgoto, ele trata o esgoto, essa água vai para uma lagoa, ela vai para um processo de reuso, abastece os tanques de incêndio, todos os vasos sanitários e faz a irrigação
do terreno. Então, a água premium, que é a de chuva, que geralmente a gente faz reuso, a gente devolve filtrada para a natureza, e o esgoto, como a gente tem esse conhecimento de qual é a fórmula, né, com aquele volume de contaminação, com aquele volume e com aquela carga contaminante, qual é o tamanho que eu preciso de área filtrante, quais as macrófitas que a gente utiliza lá. Aí eu vou pedir para a Susan dividir o vídeo com a gente. É um videozinho rápido de 3 minutos, eu vou dar um stop sharing. Vocês estão visualizando? Esse vídeo foi passado na Conferência do Clima, eles ganharam o Prêmio Mundial de Infraestrutura Verde. O projeto de tratamento aqui do Centro de Pesquisa da L'Oréal, a gente tem que levar em consideração a localização. O centro, ele está dentro da Ilha de Bom Jesus, que fica em frente da Baía de Guanabara. Para isso, a gente pensou em oferecer a solução mais completa para o tratamento de efluentes sanitários e de água de chuva. Esses dois tratamentos, eles funcionam de formas separadas. O tratamento de água pluvial, ele faz a captação de toda a água do terreno através de biovaletas e através da própria encosta do terreno, e ele leva essa água para um jardim de tratamento pluvial e depois despeja essa água numa bacia de retenção que faz a infiltração dessa água de novo para o lençol freático. Já o jardim de efluentes sanitários e de industrial, ele é totalmente impermeabilizado, justamente para proteger o lençol freático. Esse tratamento ele começa num tanque de aeração que movimenta a matéria orgânica a fim de que não sedimente lodo e não gere nenhum odor. Esse efluente depois passa por um jardim vertical e, na sequência, por um jardim horizontal. Vai terminar numa lagoa de tratamento, onde você faz o polimento, que é a devolução de oxigênio para a água. Essa água, ela consegue depois ser totalmente reutilizada dentro do centro, na forma de água para descargas, para lavagem de pisos e para irrigação do próprio jardim. O Centro de Pesquisa e Inovação da L'Oréal nasceu com o objetivo de estar na vanguarda do desenvolvimento, não só de seus produtos, mas também na gestão dos seus processos e os recursos naturais que nós utilizamos no prédio. Desde o início, nós buscamos certificações sustentáveis, que trouxesse as melhores soluções para a gestão dos recursos ambientais que utilizamos no prédio. Na questão da gestão de efluentes de água de chuva e efluentes industriais, nós trouxemos os jardins filtrantes, que nos mostra que é completamente possível a gente ter a questão de tratamento inteligente, gestão inteligente de recursos e a gestão ambiental juntas. Esse é o meu primeiro contato com esse tipo de solução. E é fantástico perceber como a natureza pode tratar a si mesma através desses efluentes. Esse jardim trouxe um novo olhar para dentro da L'Oréal de como nós podemos tratar o nosso efluente. É importante ressaltar também que a nossa construção ela é certificada LEED Gold através do Green Build Council e que também vamos buscar a mesma certificação para os nossos processos internos. Lília, fantástico, Lília. Fantástico, fantástico. Eu vou voltar aqui na minha apresentação. Pois Sabe o que foi interessante, Marco, com relação a esse cliente? Ontem, inclusive, eu estava conversando com o pessoal lá do L'Oréal. Vocês estão já vendo minha tela novamente? Ok. Marco, imagina uma estação de tratamento de esgoto que resultou para esse cliente 12 minutos de SBT, TV Record, saiu nas páginas amarelas da Veja, Sônia Raci do Estadão, já foi implementado em 2017, essa semana saiu, acho que de novo, novamente no Rio de Janeiro, em vários programas, depois eu mostro para você. Então, como eles se emocionaram e falaram assim, uma estação de tratamento de esgoto está tanta visibilidade.
Por quê? Ela é inovação. Eu venho da área de tecnologia, eu comparo as SBNs. Lembra antigamente, nós somos um pouquinho mais, o nosso RG é um pouquinho mais velho. Eu lembro da área de tecnologia. Então, a gente vendia 18 anos atrás, juro, 18 anos atrás, já existia essa tecnologia que a gente está usando hoje. Só que as pessoas não acreditavam que ia passar voz e imagem no cabo de TI, no cabo de rede. As indústrias, as empresas, elas tinham a área de telefonia, que era o PABX, e nós tínhamos a área de TI que só passava dados, e-mails, e a gente tentava vender para o pessoal da infracinza, né, que a gente chamava da telefonia, olha, vem para cá que a gente vai ter já tem uma solução que vai passar voz e imagem, tudo nesse cabo aí teu. E eles não entendiam, imagina, isso nunca vai acontecer. A gente tinha meio que desistido de conversar com eles e fomos falar para quem era da área de software, falar, olha, vai passar tudo isso aí. E aí hoje a gente vê que eu acho que não tem muitas indústrias ou empresas que têm uma área de telefonia, porque realmente houve essa migração. Então, é uma oportunidade, o que o CGE, para mim, é muito importante, o papel de vocês, é ajudar as pessoas, né, de fazer essa transição da infracinza para a infraverde, e sabemos, nós não somos contra a infracinza de forma alguma. Tem lugar que a gente combina, tem lugar que a gente casa, tem hora que eu faço refino numa infraverde, numa infracinza, então tudo isso é pensado dessa maneira. Então, rapidamente aqui para terminar, falando em tempos de Covid, essa é a nossa biofazenda na França, lá é nosso centro de pesquisa e desenvolvimento, porque a gente continua estudando, né, o Thierry, ele não criou nada, ele simplesmente teve a paciência de sentar e observar a natureza, e ele tinha o Centro de Pesquisa Nacional Francesa e o INRA, que é o segundo maior instituto de agronomia do mundo, trabalhando com ele, dando todo esse fomento e dando todo esse suporte para que ele pudesse desenvolver essa tecnologia. E a França também passou exatamente por esse momento que a gente está passando. Eu conversei com ele, falando assim, quando que foi esse momento que a França virou verde, né, que ela começou a ter esses espaços? Eu disse, olha, foi difícil convencer o político, eu fiz o primeiro projeto, deu muita visibilidade, deu certo, eu lembro que o primeiro projeto era descontaminação de solo e também mitigação de uma área que sempre alagava, provou que isso foi possível de uma maneira simples, fácil e ainda bonita, embelezando, e aí pegou, e aí virou política pública, e a França é esse grande exemplo, como muitas cidades europeias, né? Lá a gente recebe lodo, efluente e tudo mais, e no pós-Covid, agora, durante o Covid, nós tínhamos algumas estações de tratamento de esgoto que o lodo não conseguia tratar o Covid. Então, ele tinha, mesmo depois de todo o sistema, toda a parte de tratamento do lodo, o lodo ainda apresentava Covid. Nós fizemos todo o estudo muito rapidamente, porque era uma demanda, o governo estava bem desesperado, e nós fizemos o tratamento do lodo com Covid, com muito sucesso, aqui nos filtros, transformando o lodo em adubo orgânico. Então, para a gente, nós somos parceiro do INRA, do segundo maior instituto de agronomia, e nós temos um prêmio sobre a transformação da biomassa. Então, todo esse jardim, as podas, né, como a gente não gera lodo, no tratamento de efluente não gera 1 quilo de lodo das nossas estações, ou eu faço o tratamento de lodo que gera essa biomassa. A biomassa, a gente faz uma cadeia final inteligente dela, porque o nosso olhar para a natureza, eu não vejo o esgoto como problema. Vocês podem olhar o rio Tietê, o rio mais poluído da sua cidade, aquele caldo preto, fedido, aquilo, 99% é água. Então, a gente tem que ver, é tratável, a gente tem que se organizar e tem soluções. E a gente faz isso com solução baseada na natureza. Lília, eu peço desculpa, Lília, que o tempo já findou. Você consegue fechar um pouquinho agora ou não? E aí terminou. Não, eu estou já fechando, na verdade. E aí, perfeito. O que sobra vira o adubo orgânico, que é distribuído gratuitamente para as fazendas de produção orgânica ao redor da nossa biofazenda. E aqui mostra todos os subprodutos que a gente criou, né, com essa sobra da biomassa, principalmente sacolas, com plant-based, etc. É isso. Muito obrigada, Marcos. Prazer estar com vocês.
Parabéns, Lília, mais uma vez. É fantástico ver esse trabalho, né, Lília, nesse momento de pandemia, porque a gente percebe que, ainda mais pelos estudos da própria ONU, o Programa para o Meio Ambiente, em que as cidades estão doentes, e por isso a gente está vendo não só o Covid, né, porque já tinham outros vírus vindo, né, esse veio mais forte e virão outros ainda, né, e a forma de trabalhar a SBN é uma forma da gente curar नहीं né, e essa questão do saneamento é interessante, que politicamente no Brasil sempre se fala que o político não trabalha o saneamento porque não é visto. Só que agora com a pandemia, se não fizer ele, não vai ter nem cidade para ser vista. Né? E nós não podemos esquecer uma coisa importantíssima. O Covid é transmitido no esgoto. A qualidade das nossas águas, elas estão contaminadas com esgoto. Esse esgoto irriga a agricultura, esse esgoto é onde os pescadores também estão indo. Então, a gente tem que estar muito atento que isso pode explodir num país como o nosso, com esse déficit de 46% de falta de cobertura de saneamento. Fantástico, né? Muito maravilhoso. Obrigada pela oportunidade. Uma professora, mais uma vez, e fico muito feliz de podermos estar desenvolvendo aquele projeto maravilhoso, que já deixo aqui de antemão, né, um guia de Revivendo Rios Brasileiros, né? Esperamos aí nos próximos meses construir aí para cada região do Brasil um guia sobre reviver os rios. Como você já disse, estamos com 87% dos rios brasileiros poluídos e agora com a Covid é alarmante, né? Nós estamos com um problema seríssimo, né? Então agradeço imensamente e vou lhe convidar depois para as perguntas, obviamente. E nesse contexto que você foi falando, China, França, eu trago agora a Gisele Rauli, que é a Rosângela Araújo, pesquisadoras que estamos auxiliando também nessa visão dos países, né? O que o mundo está também desenvolvendo sobre a SBN, e aí agora essa fala delas para nos ajudar a somar também essas visões, porque é importante também olhar o outro, né? Sempre o outro como uma forma também de referência para adaptarmos a nossa cultura, nossas vivências, né? Acho importante essa visão também internacional, como a Fitostore já coloca, e nos dados que a Gisele e a Rosângela vêm pesquisando, de um belo estudo que vamos agora depois apresentar ao governo federal, né, sobre observatórios de cidades pelo mundo, que é importante a gente conhecer o que está acontecendo. Então, nesse momento, eu faço agora a passagem de bastão, agradecendo mais uma vez a Lília, para a Gisele e a Rosângela, falar um pouco dessa visão de mundo aí sobre a SBN, desculpa. Ok? Gisele, Rosângela, bem-vindas, e um abraço de longe, né, mas sejam bem-vindas para esse bate-papo maravilhoso. Marco, nesse momento a internet está aqui, então se vocês não me ouvirem, está me ouvindo? Gisele, está oscilando mesmo, a internet está oscilando, agora voltou. Tá, foi nesse momento, perfeitamente, nesse momento começou a oscilar. Ela tremeu com SBN. Eu acho que sim. Ela tremeu com das maravilhosas, fantásticas. Lilian, eu tenho a honra de estar falando a partir de Curitiba, que é uma cidade que eu cresci assistindo as soluções na natureza. Talvez, Gisele, por gentileza, desculpe, Marco, por gentileza, Gisele, se você puder, por 1 minuto, desabilitar a sua câmera e continuar a sua fala normalmente, sem que a gente possa te ver, a internet costuma estabilizar novamente, aí você habilita a câmera daqui a pouquinho. Obrigado. Parou agora? Sim, tá bem melhor. Sim, Gi. Sim, então tá. Vamos lá. Aliás, essa instabilidade, a Tony passou aqui e bagunçou a rede que a gente teve aqui, de uma rede bem estável que tinha. Então, eu tenho de uma cidade de Curitiba, que é uma cidade onde cresci com essas soluções, cresci com as soluções de natureza, da instalação de praças e instalação de parques, justamente para que a gente tinha de alagamento. A questão de alagamento
nos anos 60, no início dos anos 70, e daí com a criação de parques, ter um prefeito arquiteto, então a gente conseguiu uma qualidade bem boa nessa questão das soluções urbanas em função daquilo. Pessoal, só me digam se vocês estão me ouvindo, que eu tô preocupada, vocês estão... Gisele, está cortando. Sim, Gi, eu ia sugerir que eu faça uma fala mais pausada, por conta da oscilação, ou então eu tomo aqui um ponto que você trazia da honra de estarmos em Curitiba, uma cidade que tem muitos parques, um cinturão de água, como eu costumo chamar, né? Parques que nos anos 80 e 90 foram construídos justamente para a contenção de enchentes. Então, esse nosso contexto, acho que era o que a Gi começava ali a trazer. Quer tentar, Gi, mais uma vez? Exatamente, Rô. Rosângela, por favor, pegue daí, eu vou só dar uma restartada. Tá, ok. Então, vamos em frente. Isso que a gente tem como contexto, Lilian, e todo mundo que está aqui conosco nessa tarde fria, aqui em Curitiba, coloca o design como um componente muito importante, né? A gente entende que o design acaba sendo o catalisador dessas disciplinas. A Lilian trouxe muitos exemplos de técnicas que são da agronomia, da engenharia sanitária, e aí, com o planejamento da cidade, com o design, com as estratégias de combinação de disciplinas, a gente vai percebendo o sucesso que as cidades vão alcançando com isso. E Curitiba tem um instituto de pesquisa, um Instituto Municipal de Pesquisa e Desenvolvimento do Urbanismo, seus planejamentos de expansão do urbanismo acontecem aqui em Curitiba praticamente desde os anos 60. Então, creio que esse é um fator de triunfo, né? Um fator que dá vitória, que dá garantia a não só as pesquisas, mas as implementações dessas técnicas, dessas combinações que são fundamentais para esse novo tempo que viveremos, né? Muito obrigada, Lilian. A parte das apresentações aí, dos cases que você foram muito é muito legal ver isso tomando industrial, tomando escala de cidade, né? O caso ali de Foz do Iguaçu foi muito interessante. E aí, agora, trazendo um pouco para essa pesquisa que nós estamos desenvolvendo junto ao Observatório de Inovação para a Cidade Sustentável, foi possível traçar algumas características comuns que esses observatórios têm, ou de áreas de atuação, e entre elas a gente percebeu que pelo menos metade acaba citando as baseadas na natureza, um aspecto de interesse ou de desenvolvimento de empresas. E nós trouxemos para essa nossa conversa de hoje 2, 3 casos, talvez a gente consiga trazer até 4 casos interessantes que nos saltaram os olhos quando o tema é as SBNs, né, as soluções baseadas na natureza. Então, se vocês me permitem compartilhar um link com vocês, eu vou mostrar primeiro um projeto aqui no chat, eu vou deixar o link é um projeto do Filho Durável. 2 coisas que eu queria de detalhar o projeto, dizer o nome dessa instituição, que é Franceville Durable, e ela só nasce no contexto das ODS, é o tipo de observatório no cenário dos fundos europeus, ela precisa desse recurso, então, é uma iniciativa nacional francesa, mas que depende desse fundo da União Europeia, e que se desenvolve a partir da necessidade de aplicar e validar as ODS. Gi, quer fazer algum... Isso, eu tô... Voltou? Vamos lá. Então, não, Rosângela, não quero te interromper, não, que é bem interessante esses 2 cases, a gente queria destacar para vocês, dentro desse estudo maior que a gente fez o estudo, então, de benchmark de várias instituições que têm a função de serem observatórios de cidades sustentáveis, e 50%, mais de 50% deles destacaram a sua atuação
em soluções baseadas na natureza. Tanto atuação na parte de pesquisa, quanto atuação na parte de levantamento de informação, de fontes primárias, né, na pesquisa, e de fontes secundárias também. O compartilhamento dessa informação é, assim, importantíssimo para elas, para essas instituições, o compartilhamento tanto por questões de sobrevivência da própria instituição, quanto no próprio princípio da atuação, né? E, então, mais de 50% delas destacaram entre suas atividades a atuação em relação a soluções baseadas na natureza. Dentro dessas, a gente queria justamente destacar essas duas, que a primeira delas é essa atuação francesa. Além dessas duas práticas, depois a gente quer destacar também a parte dos diretórios, dessa parte de compartilhamento de informação, de deixar a informação acessível, de criar mapas para pesquisa, de criar cases, repositórios de cases, para que essas práticas possam ser divulgadas e utilizadas por outras instituições, por outros países e pelos membros, né, pelos membros dessas organizações. Rosângela, você quer seguir ali com a apresentação desse francês? Pode ser. Bem, Marco, posso do Franceville Durable, então. Sim, eu quero que todos entendam que a gente não vai poder ter imagens nesse momento, porque nós estamos num trabalho de estudo, de finalização, e faremos uma apresentação a posteriori, mais estruturada, e é claro que todos vão ser convidados, que a gente possa talvez fazer um webinar específico mostrando todos os observatórios do mundo, né, que é um trabalho riquíssimo que a Rosângela e a Gisele fizeram, né? Mas aqui era legal, então, essas pinceladas para mostrar que a SBN está em voga, está se fortalecendo, né, no mundo todo. Sem dúvida. Gi, eu ia trazendo a contextualização do financiamento, da estrutura desse tipo de pesquisa. Falei um pouquinho, então, que o Franceville Durable surge no contexto das ODS, dos fundos europeus, da União Europeia, e aí o caso que a gente destaca é essa liderança que esse observatório tem em grupos de trabalho de escala territorial para a sustentabilidade. Existem parcerias, Marco, entre os observatórios e a cidade e os grupos de pesquisa, fundações de pesquisa, que estão estabelecendo quais escalas precisam ser favorecidas no contexto de projeto de território sustentável. Se é a construção toda, se é a indústria da construção civil, é o bloco de tijolo. De onde vem esse bloco de tijolo e esse pedaço de solo? É a parcela ali, a quadra, o quarteirão, é o distrito, é o município, é a moradia. Então, intercomunal para ele é um fator e é um projeto, de alguma forma, de solução baseada na natureza, e é esse exemplo que eu apresentei aqui no link, o Terra Cicle, algo assim, o Cicle, falo francês, perdão a minha pronúncia, mas seria menos a ideia de uma economia circular sobre o uso do solo. O uso do solo no território, assim como a Lilian apresentou o uso da água e dos recursos hídricos e do lençol freático, por exemplo, aqui o que a França daí acabou brilha, o salto aos nossos projetos, e que eles também destacam como um projeto bem encaminhado, e que estuda justamente as cadeias produtivas de olarias das regiões, estuda o desempenho econômico da construção civil na cidade, e todas as inter-relações entre isso, tendo como ponto de partida o uso do solo, a terra, o elemento terra, né, que é a base fundamental do tijolo. É interessante desse case é o fato de estar trazendo a sustentabilidade dentro do ciclo de um segmento importante do mercado, né, que é o segmento da construção civil, em segmentos em que, às vezes, a sustentabilidade é colocada de lado, porque é colocada justamente a produção como a prioridade ali, sem o tempo de estudo da sustentabilidade, e é uma solução que mostra o uso melhor de recursos dentro de um segmento de mercado super importante que movimenta que movimenta bastante o mercado e a economia. Ótimo.
Eu sigo, então, agora para um próximo exemplo, que é de um outro observatório que nós estamos aí fazendo as análises. Eu vou compartilhar aqui também. O observatório chama-se OPLA, e dentro deste case, nós destacamos esse projeto chamado Nature. Nós valorizamos a natureza. Dentro do contexto do nosso webinar de hoje, creio que seja, assim, um nome, é quase um subtítulo, né? Soluções baseadas em natureza. Nós valorizamos a natureza, parte também do que a Lilian disse no começo. Esse título, então, We Value Nature, é uma campanha de 3 anos, também é um destaque aqui de que a OPLA tem esse financiamento da União Europeia, portanto, ele tem um recorte de tempo, ele dura 3 anos, né? Esse financiamento dura cerca de 3 anos, o nome do pacote dentro da União Europeia de fundos chama-se Horizon 2020, né, que foi de novembro de 2018 até outubro, vai ainda até outubro de 2021. Então, é um projeto que está em pleno desenvolvimento e é uma campanha de apoio a empresas e à comunidade do capital natural para tentar valorizar a natureza como normal, o estabelecimento de novas empresas europeias. Essa sensação de que, para ser uma empresa inovadora no novo cenário econômico europeu, as empresas precisam valorizar a natureza. Então, é um pouco desse mindset que a OPLA acaba trazendo nessa plataforma, apoiando as comunidades, então, a compartilhar pesquisa, recursos, fundos, práticas, ou seja, o Marco falou do que a Gisele tratava, de existir a disponibilidade dessa informação, da importância dos observatórios serem hubs fundamentais de troca de conhecimento. A humanidade precisa dessa troca, né? Nós precisamos acelerar o ritmo com que essas belas e inovadoras tecnologias são aplicadas, especialmente no que confere a solução baseada na natureza. Então, para concluir aqui a ideia do We Value Nature, eles têm esse foco em ajudar empresas a melhorar gestão de risco, a fazer comunicação com investidores, quando eles dão fundos, acabam facilitando os diálogos, fazem engajamentos de partes interessadas, gente que não faz ideia de como começar, com gente que já está lá na frente, com centros de pesquisa desse tipo de integração, né, de biônica, ou biomímesis, ou biodesign, a antecipação de alguma legislação, por que não, o desenvolvimento de políticas públicas, e fazendo a diferença, visando negócios e essas barreiras, né, que são possíveis ainda de serem passadas, melhorando, assim, o impacto, né, desse tipo de mindset. O áudio. Tudo bem. Nessa linha do compartilhamento da informação, então, que a gente queria destacar dois observatórios, 2 organizações, que é o Metrópolis e Panorama, em que trabalham muito bem essa parte do compartilhamento de informação. Então, eu estou colocando aqui no chat o link para Metrópolis, em que apresenta um mapa dos membros dessa rede. Eles trabalham muito em rede. Esse trabalho de rede, eu acho, vou fazer uma crítica aqui a gente no Brasil, eu acho que a gente trabalha muito mal em rede ainda. A gente é muito ruim de identificar pontos que a gente pode colaborar sem perder a sua própria identidade, em usar as redes para benefício próprio e de todos, né? Para benefício, as redes não precisam ser redes em que, assim, não é uma filantropia, não é uma bondade. Não, estamos todos juntos para crescermos juntos, né? Na Europa é muito comum as linhas de financiamento, linhas de projetos, de fundos para projetos, em que a condição é que as pessoas têm que se reunir em redes. Redes, por exemplo, entre países, redes em fronteiras. Então, por exemplo, tem o programa Interreg, que é apenas para colaboração regional. Então, tem que colocar junto regiões fronteiriças.
regiões que geralmente, assim, fronteira é aquela tragédia, né? São dois países diferentes, cada um concorrendo com a sua identidade, então muitas vezes tem rixa ali na fronteira. E é um programa justamente para colocar as fronteiras juntas e fazerem elas trabalharem juntas. Ou então para trabalhar países diferentes. Então, assim, essas redes são muito importantes. E a gente não trabalha muito bem esse tipo de rede aqui no Brasil, tanto que a gente quase não tem tanto fundo para programas assim. Mas nesse site da Metrópolis que eu estou mostrando agora, eles mostram justamente os membros dessa rede, e daí, através desse site, eles conseguem divulgar quais são os cases principais de cada membro desses, divulgar qual que é a atuação deles, e você consegue fazer a busca daí de acordo com o tema que você acha mais interessante. Mais alguma coisa aqui? Eu vou pegar do panorama. Podemos seguir, sim. Uhum. Tá. Outro site que eu acho que é bem interessante, e até pela qualidade da busca, Rosângela, se você puder compartilhar o link do Panorama, é o site do Panorama, que é uma organização da Alemanha, e que tem uma busca excelente em relação aos temas de projetos, para projetos baseados na natureza. Então, são 2 recursos que a gente traz para vocês, que foi fruto da pesquisa que a gente fez. Durante a pesquisa, no trabalho de levantamento desses dados, muito foco na parte de políticas públicas, então, de transformar soluções que podem ser soluções de mercado, mas podem ser soluções feitas, às vezes, por uma organização, mas na hora que ela se torna uma política pública, você consegue multiplicar o efeito dessa solução, né? Você consegue também deixar essa solução mais acessível a outras organizações, a outras regiões, e você consegue aumentar até naquele gráfico que o Marco mostrou no início ali, na apresentação, né, que você tem o projeto, você faz um projeto piloto para testar essa solução, e a partir do momento que essa solução é testada, e ela é boa, assim, é muito esforço para ficar em um case só. A gente tem que aprender a tomar as lições daquele case e multiplicar daí para aplicação em outros lugares. A gente se contenta demais com cases, né, com cases isolados. Uma história de sucesso, ela não devia ser só uma, ela devia ser multiplicada, né, e daí, através disso, a gente consegue crescer muito mais no nosso esforço e fazer o nosso esforço, investimento, né, porque cada piloto desses, cada trabalho desses é um investimento grande em recursos humanos, recursos financeiros. Então, esse pulo de piloto para a política pública, para a implementação em maior número, realmente é uma coisa difícil de fazer, exige muita articulação, não exige só a ciência, ela exige muita articulação. Trabalhando em governo agora, a gente vê a quantidade de articulação que ela demanda, né? Mas se você tem a evidência de que ela funcionou em algum lugar, você consegue muito melhor a aplicação em outros. Rô, quer destacar alguma coisa? Sim, um destaque interessante, eu estudei na Alemanha e tenho um carinho muito grande pela pesquisa que se faz na Alemanha sobre sustentabilidade. Me lembro, desculpe o parênteses, em 2008, de participar de uma conferência sobre sustentabilidade em Bruxelas, e a Alemanha apresentar sozinha 6 horas de painel, enquanto outros países apresentavam juntos, ali, Grécia com Portugal, com França, com Itália, a Alemanha despontava já em 2008, nós estamos em 2020, então eu creio que a Panorama representa essa força alemã de pesquisar sustentabilidade, e gostaria de destacar uma curiosidade epistemológica, assim, de termo, né? Aqui a gente vê no link eles usarem o termo ecosystem, e não nature. Eles chamam de Ecosystem Based Adaptation, é uma variação para a expressão solução baseada na natureza, evidente, e ela nos direciona, ela nos aponta 2 coisas muito interessantes aqui, assim, analisando as palavras, de que são fatores ecossistêmicos, não só naturais,
e de que estão baseados para nos promover adaptações, o que aqui a gente está chamando de solução. Eles na Alemanha estão chamando de adaptação, e aqui na nossa conversa que estamos chamando de natureza, eles lá chamam de ecossistema, já entendendo essa característica que a Gia apontava da necessidade de rede. E também, pegando esse gancho, se me permite, Lilian, mas mostrando também, como você falou, o ecoturismo não é uma coisa isolada, ela faz soluções, é tudo sistema, né? É tudo sistema, não é você criar um parque e querer que as pessoas vão visitar esse parque, mas é a questão de você criar o environment, criar esse entorno, né? Esse entorno, e criar os serviços também, né? O exemplo que você deu de Manaus, você tem que ter um suporte dos serviços, você tem que ter um suporte realmente, uma visão sistêmica sobre tudo isso. Marco, eu creio que a gente pode partir para a interação. Fantástico. Eu primeiro quero registrar a presença dessa Cidesog, que é uma das maiores pesquisadoras de SPM desse país, que foi a nossa consultora dentro do Observatório para trabalhar soluções inovadoras de SBN no seu primeiro ciclo, e que, claro, deixou no chat ali um trabalho riquíssimo dos diálogos setoriais, que é um projeto grande da Europa com o Brasil, onde tem um catálogo, a Lília já está fazendo a propaganda, que em março desse ano, no seminário internacional, nós disponibilizamos, né, o catálogo em língua portuguesa, e ela passou o link já para vocês, e tem uma relação com a OPLA, como vocês colocaram, o link está vinculado à OPLA, né? Mas o interessante dessa fala de hoje é para mostrar aqui aquilo que a Gisele acabou de frisar, né? A necessidade de trabalharmos SBN em rede, ainda mais no Brasil pós-pandemia. Então, o bate-papo aqui hoje, claro que nós estamos mostrando a versatilidade do CGE, mas é mostrar um tema que ainda é desconhecido, que nós temos que fortalecer, unindo o setor privado e público, e criando uma rede mesmo para mostrar ao gestor público e à sociedade que eu posso transformar essas cidades em cidades mais sustentáveis, né, mais voltadas à natureza, muitas vezes sem grandes custos, sem grandes transformações, né, aquele quebrar o centro inteiro e fazer a chamada gentrificação, que ninguém mais aguenta, né, são bairros lindíssimos, mas você expulsou todo mundo, né, e aí encareceu o metro quadrado e você criou um novo bairro rico, que na verdade o foco não é esse, né, você valorizar a cidade como um todo e que as pessoas possam estar nela, em todo o ambiente que ela possa conter. Então, acho que a fala nossa é muito interessante e já gostaria de puxar para algumas perguntas que estão vindo aqui. Deixa eu verificar no chat. Já temos uma primeira pergunta para a Lília, que eu acho importante aqui, né? Lília, como é a estrutura da equipe da Fito Store? Vocês têm designers na equipe? Sinto uma pergunta de emprego, mas eu acho interessante deixá-la no ar, ainda mais na sua conjuntura. Mas como designer, seria ótimo a Fito Store ter uns 3 designers aí contratados. Obrigado. Gente, é uma equipe multidisciplinar, inclusive já aproveito para fazer. Eu estou contratando paisagista, projetista, urbanista, arquiteto. Podem mandar o e-mail para contato@fitorestore.com.br, porque a gente está num crescimento muito acelerado, precisando de profissionais. Sim, equipe multidisciplinar interno, então a gente tem biólogo, engenheiro ambiental, aqui no Brasil, né? Biólogo, engenheiro ambiental, arquiteto paisagista, pessoal da fitorremediação, agronomia, e depois, eu acho super bacana a fala das minhas colegas aqui, falando sobre a colaboração em redes. Então, nós já trabalhamos dessa maneira. Então, imagina, para a gente tratar de um rio, são tantas disciplinas, então são os estudos da geologia, aí vem a qualidade do rio, solo, a conformidade geomorfológica, então todos esses levantamentos, imagina eu ter toda essa estrutura dentro de uma empresa, ela não fecha, porque, além de tudo, eu tenho em vários lugares, a gente tem agora projetos em quase todos os estados em desenvolvimento, por esse viés. Então, o que a gente faz? Nós já temos os parceiros, então nós tivemos, por exemplo, o Parque Orla Piratininga, que foi um parque que a gente fez em modelo de consórcio.
Então, foi muito interessante essa experiência que eu tive, desde a coordenação do projeto, então, disciplinas, né, a gente trabalhou, por exemplo, com a MBA, com o paisagismo, eles já eram locais, trabalhando no CACAM, que desenvolveu o Ecomuseu, e foram outros 5 ou 6 colaboradores, então, a gente já é o nosso modelo de trabalho. Nesses grandes projetos, a Fitohistória, ela é o gestor, então, a gente tem, mais ou menos, que a gente brinca, nós temos a receita do bolo, e aí a gente vai encaixando esses parceiros que a gente desenvolveu. Por exemplo, eu tenho um escritório de advocacia que ele faz todo o relatório das leis ambientais daquele empreendimento, para a gente não esbarrar em nenhuma diretriz ou regulamentação da região onde a gente está tendo o projeto. Nós temos tudo isso. Então, realmente é uma cadeia de disciplina, depende do projeto, às vezes eu tenho que ter o cenógrafo, fauna e flora, levantamento, eu tenho um parceiro que ele tem contato com professores de todas as universidades que acabam seguindo uma metodologia, então a gente tem uma metodologia, todos os nossos projetos, eles são baseados na metodologia UCM. Por que isso é importante? Porque os nossos grandes clientes, ou parceiros dos nossos clientes, são as grandes agências de fomento. Então, a Agência Francesa de Desenvolvimento, hoje é o nosso grande cliente, todos esses grandes projetos na China, eles que financiaram. Aqui no Brasil, Foz do Iguaçu foi a Agência Francesa de Desenvolvimento, imagina, em 6 meses, se não me engano, foi levantado 150 milhões pela Prefeitura de Foz do Iguaçu com esse projeto. Por quê? Ele casa com as diretrizes desses fundos internacionais. O fundo internacional, ele quer saber se a gente está cuidando da natureza, se a gente está cuidando da cultura, dos povos tradicionais, do trabalho da mulher, dos ODS, da Agenda 2030. Então, a gente tem muitas disciplinas para cuidar em cada um desses projetos. Obviamente que em 20 minutos não dá para explicar em detalhe tudo isso. A gente está desenvolvendo um site novo, eu espero que até o final do ano a gente vai ter isso muito bem esclarecido para entender como que é esse processo que a gente precisa explicar para o Brasil. Mas sim, temos muitas disciplinas aqui dentro. Ótimo, ótimo. Então, a Eveline Prete Rodrigues fez a pergunta, se prepara já, né, e já se coloque aí, né, à disposição. Mas é importante a fala da Lilian quando se fala de multidisciplinar, né, que é, para mim, a nova realidade. Não se fala mais em caixinhas, né? Nós estamos falando de uma abertura das gavetas e uma mistura de como nós trabalharmos mais de forma, cada um no seu quadrado. Eu acho que nós temos que começar a mostrar que a mistura tem que ser feita mesmo, porque a gente não consegue ter essa visão do todo. As pessoas têm que ter essa visão do todo com outros profissionais, eu acho isso fundamental. Senhores, tem mais uma pergunta aqui do Paulo Leme. Como é o convencimento dos gestores públicos sobre a adoção de SBNs, visto que a grande maioria dos editais já vem prontos, não contemplando tecnologias, soluções verdes? Excelente pergunta. Realmente é um grande dilema, Paulo. Eu diria a você, como coordenador do observatório, que o nosso papel é esse trabalho de convencimento, de mostrar que tem outros caminhos a serem feitos e que não vai ser nada fácil, porque é um processo de convencimento que vai ser longo, tanto que nós estamos entrando com uma parceria com a Confederação Nacional dos Municípios, que atinge a quase 95% dos municípios brasileiros, para um trabalho mesmo de apresentação dessas soluções inovadoras, dessas tipologias que nós temos como indicadores no Brasil, né? Ou seja, é necessário um trabalho árduo de campanha, e nós aqui dentro do Observatório, juntamente com o Centro de Gestão, e é claro com a Fito Store, com a Gisele, com a Rosângela, com a Cecília Zog, entre outros profissionais que estão aqui nesse momento. Peço desculpa, não consegui ver todos os nomes. Estou muito feliz, estamos com 76 nomes aqui, chegamos a quase 90 pessoas para o webinar nesse momento. Eu já estou feliz, estou me sentindo, né, desculpa que eu vou botar de parênteses, que está muito delicado falar isso, mas estou me sentindo Felipe Neto, gente. Correu o assunto, vamos em frente, né? Mas essa pergunta, não sei se a Lília, a Gisele, a Rodrigo também gostariam de falar sobre isso. Obrigado. Bem, olha, eu estou vendo... respondendo essa pergunta do conhecimento, vou falar novamente o convencimento em rede aqui. Eu tô muito convencida das coisas sistêmicas, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho percebido que você não tem só que convencer as pessoas em relação, no caso, os gestores, em relação ao tema, tá? Esse até estou achando o mais fácil. Mas uma coisa que eu tenho percebido bastante é a dificuldade daí da legalização dessa contratação
porque se você tem uma maneira legal de contratar, tudo bem, você pode até encontrar alguém que te ajude a fazer em governos, ou alguém que te ajude a montar o termo de referência que seja interessante, que dê abertura, que seja no tema tal. Mas quando você chega no Tribunal de Contas, se alguém torce o nariz para aquele, ou desconfia daquele tema, já volta tudo, já volta todo o processo. Desconfia daquele tema, ou desconfia daquela contratação. Então, assim, você tem que trabalhar junto com todo mundo, tem que trabalhar junto com o Tribunal de Contas também. Porque geralmente a gente pensa, não, eu tenho que convencer o gestor, né? Você fica pensando no gestor. Só que, se o gestor está convencido, ele vai pedir para alguém para preparar aquela contratação ou para preparar aquela solução. Aquele alguém vai ter que convencer, vai ter que escrever aquele termo, que vai ter que ir depois para a prestação de contas. Então, realmente é um sistema completo. Então, quanto mais a gente conseguir envolver pessoas também de outras áreas completamente diferentes, que são, por exemplo, o Tribunal de Contas, a parte jurídica, trazer essas pessoas para esse contexto, isso vai facilitar muito a nossa vida, sabe? A nossa vida, tanto na parte de projetos de inovação, em qualquer área da inovação. Pode ser da área de inovação tecnológica, da área de inovação em soluções baseadas na natureza, porque a gente está falando de projetos de risco, né? Projetos em que a gente está dizendo isso vai dar certo, né? Mas não é uma contratação exata. Você não está contratando uma solução de prateleira, né, em que você possa fazer simplesmente por um termo em que você diz, eu quero esse produto descrito assim, você vai comprar aquele produto e daí você sabe qual é o resultado que vai ter. É uma contratação diferente. Então é muito importante envolver outras áreas também, como tribunais, como gestores de finanças, gestores jurídicos nos nossos contextos. Perfeito, Gisele. Lília, alguma complementação? Sim, eu acho que o gestor, bom, eu bato na porta e falo com muitos gestores, então tenho uma boa experiência para dividir com vocês. O gestor político, ele vai para a equipe técnica dele. O que a equipe acha? Geralmente é assim que acontece. Ele até entende, ele gosta. Então, o que eu faço? Como é que eu convenço o gestor? Eu mostro o que o mundo está fazendo, falo que é from highways to greenways, mostro esse contexto e pego exemplos que estão aí nas plataformas. Então, assim, Amore, esse daqui são as novas maneiras de repensar a cidade. São os novos jeitos de fazer praça, de fazer promenade, de como resolver os problemas das cidades. Então, você já vai, eu vou falar assim, você tem a opção de olhar para soluções locais nacionais que não deram certo, retificar rios e toda aquela história que a gente já sabe, da infraestrutura cinza, ou você vai olhar e fazer, já que a gente vai se inspirar em alguém, por que a gente não vai se inspirar em quem está fazendo nessas plataformas os novos projetos? Né? O exemplo que eu dou, geralmente, é de um rio, Los Angeles River, que é aquele canal completamente concretado, que se inspirou no projeto de Seul, que também é um canal concretado. O prefeito virou presidente, né, mas no final das contas ele teve que fazer um Green Korea, porque era um processo que não era tão sustentável assim, e vai ver agora qual que foi o makeover completo feito para o Los Angeles Rivers, totalmente baseado em solução da natureza. Então, eu mostro para eles esses processos, eles entendem que essa é a nova diretriz mundial que vem da União Europeia, de todos os países envolvidos estão utilizando soluções baseadas na natureza, mas qual que é o problema? Nós não temos profissionais. Então, quem está com a caneta, ou quem está com o poder de decisão da área técnica, ainda não viu solução baseada na natureza na faculdade, porque não tem isso, então a gente precisa educar. Na França, nós temos 3 grandes protagonistas nisso, principalmente é o paisagista. Na França, a gente tem o engenheiro, a gente tem o arquiteto urbanista e o paisagista. Então, antes de fazer qualquer empreendimento, é o paisagista que vai analisar aquela paisagem, pela bacia,
pelo paisagismo ecológico, por todas as diretrizes, né, as disciplinas do paisagismo. Então, é o paisagista que tem essa força. Então, é o paisagista que vai dar tranquilidade para o Tribunal de Contas. Por isso que nós utilizamos essas metodologias internacionais, porque eu posso chegar para o Tribunal de Contas e falar, olha, eu tenho todos esses exemplos aprovados no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Então, eu faço um grande trabalho, olha, hoje mesmo, por coincidência, olha que interessante como a solução baseada na natureza tá um boom. Eu gosto de falar isso porque hoje eu recebi o telefonema da presidente de um órgão ambiental de um estado importantíssimo, me pedindo uma apresentação para todo o colegiado, todo o corpo técnico dela. Então, para falar o que é solução baseada na natureza, porque ela já entende, ela acha que é a solução, ela quer que o quê? Que os técnicos dela comecem a se adaptar. Então, isso é fantástico. Agora, se a gente não tem pessoas técnicas prontas para aplicar a solução baseada na natureza, então não adianta nem a gente tem que ter a educação, conseguir implementar a solução baseada na natureza, para que o técnico tenha esse conhecimento, esse conforto do órgão ou das prefeituras, dos estados, governos, para que elas possam ser implementadas, né? Eu dou um exemplo da Funasa, a gente já falou, Marcos, sobre isso. Eu fiquei 6 meses tentando homologar a nossa tecnologia na Funasa, que tinha lá um capítulo dizendo, queremos soluções sustentáveis e tal, mas batia no técnico, e o técnico, ele tem um peso muito grande no CREA dele, no CAL dele. Então, às vezes, ele tem medo. Então, se ele não tem um gestor muito engajado, falando, vamos olhar isso aí, não vai. E não tem problema, o Tribunal de Contas, por exemplo, a licitação de Niterói foi muito bem escrita, completa, recheada de soluções de Niterói, completa, recheada de soluções baseadas na natureza. Conversamos com o Tribunal de Contas, o Ministério Público aprova, o órgão ambiental entende, aprova, corre atrás das informações. Então, é uma questão também de educação e preparar esse novo profissional que vai atuar na solução baseada na natureza. Porque senão a gente pode dar um tiro no pé, tá fazendo biovaleta sem fazer cálculo, sem saber como é que está a geologia, aquele solo, sabe? Então, tem que ter uma disciplina. E ela passa pelo paisagismo, pela arquitetura, pela engenharia. Acho que isso é importante. Lília, fantástica a sua colocação, que mostra a necessidade que a gente, como um veículo nessa questão de sensibilização, possamos criar um fórum nacional junto às universidades, por exemplo. Que a gente possa discutir esse tema junto às universidades. Para que isso vire disciplina. Exatamente, a gente pode criar esse fórum que alimente essa possibilidade e vai chegando até o MEC aí para que uma nova disciplina, um novo conteúdo seja colocado não só nas engenharias, mas em outros ambientes também, como a própria Gisele colocou claramente, né? Se nós estamos falando de multidisciplinaridade, os advogados têm que entender sobre soluções baseadas na natureza, não é? Entre outras profissões, porque ali vai ter essa conciliação quando a gente falar de um saneamento, por exemplo, né? Ou de um processo de licitação. Então, isso deu uma boa dica. Já estou anotando aqui, que eu já tenho mais trabalho aqui. A gente está falando em duas esferas mais altas, né? A gente está falando do gestor público, dos técnicos, e esse papel importantíssimo que a gente tem de divulgar. A gente tem que ficar nessa evangelização, disseminação da informação. Fantástico. Mas aí a base, quem é que vai ler e traduzir isso num projeto? E vai realmente realizar esse projeto, né? Perfeito, Lília. Gente, temos mais uma pergunta da Beatriz Padi, eu não sei pronunciar corretamente, depois você briga comigo, tá? Pode botar no chat aí sem palavrão, por favor. Olá, pessoal, eu gostaria de entender melhor esse ponto. Soluções baseadas na natureza se sobrepõem e equivalem totalmente à adaptação baseada em ecossistemas? A resposta aqui é não, mas também. A adaptação baseada em ecossistemas é uma expressão que nasce quase que junto às soluções baseadas na natureza. Se você buscar referencial teórico, você encontrará as duas. O que eu trouxe foi um destaque a essa forma de pensar, essa cosmovisão alemã. Foi por isso que eu destaquei e fiz a pontuação aqui, para chamar a atenção de que, na visão macro da instituição Panorama, o termo aceito por eles é
a adaptação baseada em ecossistema, que já pressupõe, como eu dizia, a questão da adaptação e a ecossistêmica, tá? Então, ela não substitui, essa expressão não substituirá soluções baseadas na natureza, e fica a sugestão de leitura desse artigo que a Cecília acaba de compartilhar também no chat, uma leitura excelente e bastante pontual sobre essa pergunta, tá bom, Beatriz? Obrigado, Rosângela. Não sei se Gisele ou Lilian gostaria de fazer algum complemento. Bem, eu tenho... Não. Bem, A gente já trabalha, na verdade, no nosso entendimento, isso está embaixo do guarda-chuva de solução baseada na natureza, o design ecossistêmico. A gente já vê isso quando a gente vai fazer o projeto. Eu não conheço o artigo, então eu precisaria realmente estudar melhor, já até anotei e adorei a dica. Obrigada. Gente, mais uma pergunta. Panorama e Metrópolis também, que eu não conheci. Perfeito. O Luiz Edmundo de Andrade faz a pergunta: como vai o projeto Alagoa de Piratininga? Aí o projeto, ele está agora em fase de licitação, terminou. Acho que é o projeto mais recheado de solução baseada na natureza hoje. É um programa, né? Na verdade, começou como um projeto, foi uma licitação de um parque orla. Então, a Lagoa de Piratininga, em Niterói, ela é 40% maior que a Rodrigo de Freitas, não sei se vocês conhecem, e o objetivo era fazer um parque orla. Ele teve como um partido já, da própria prefeitura, através da Raquel, no sobrenome, Marques, eu acho, a Raquel Marques, ela tinha feito um design um trabalho muito grande com a população, que parque queremos. Então, foi escolhido um parque ecológico e natural, e foi maravilhoso. É um projeto que a gente desenvolveu com a Prefeitura de Niterói, custeado pelo CAF. Tem 17 praças, completamente acessível, toda a drenagem, então, macro, micro drenagem, então, de 3 rios que a gente tinha espaço, Arrozal, Cafubá e Jacaré. Esse rio, ele chega, passa por uma bacia de sedimentação, que era um problema para a lagoa, muito sedimento vindo desse escoamento da lavagem das chuvas, de grande chuva, porque a cidade, aquela área ali, ela ainda não tinha muito asfalto, então carregava muito sedimento das ruas sem asfalto. Então, a gente sequestra esse sedimento e lixo que vinha nesses rios, passa para o jardim filtrante, filtra, essa água alimenta os habitats ecológicos, né, para os anfíbios, trazendo de volta a área de brejo, que são os alagados naturais, e ela cai despolida na lagoa. Então, são muitas disciplinas, tem mirante, tem um ecomuseu maravilhoso para a população, trabalhamos com os pescadores, então foi muito desenhado por eles, são 17 praças, acho que 11 quilômetros de ciclovia, passeio público, tá aí na rua, espero, assim, a menina dos olhos, o prefeito, isso daí foi muito interessante, o prefeito, quando eu cheguei, Rodrigo, ele falava muito de cidades inteligentes, e Niterói realmente tirou muitos projetos do papel, é uma gestão maravilhosa, com uma equipe técnica muito bacana. E aí eu falava para ele, prefeito, agora são clever cities, agora são cidades inteligentes e sustentáveis. Então ele apoiou, deu todo o direcionamento, o projeto ele cresceu dentro dessa licitação, mas virou já uma regra lá para a cidade. Eu entendo que eles já começaram a fazer renaturalização de rios, eles já estão com várias ideias muito interessantes para Niterói. Maravilhoso, Lília. Mais uma pergunta para você, Lília. Sérgio Pires, grande Sérgio. Lília, como você imagina que o projeto passe por várias gestões municipais em Foz do Iguaçu? Não entendi a pergunta. Como? Eu acho que ele está querendo dizer a questão de mudanças de gestão, né? Se vai mudar, então, o prefeito, se continua o projeto. Na verdade, o que a gente tenta fazer? Também isso é importante, porque a gente tem que meio que tentar responder um timing político. Então, nossos projetos são de curto a médio prazo e nós fazemos por trechos, para que eles também possam implementar durante a sua gestão. Porque acontece isso, né? A gente vê no Brasil muito. Vamos fazer um projeto. O segredo que a gente acaba... Eu acho que o que impulsiona a continuidade do projeto é essa maneira da gente construir com a população. Então, a gente também tem que ensinar a população a desejar coisas. Por quê? Às vezes eu estou muito na região do Amazonas ultimamente, da região amazônica ultimamente.
Quando você chega lá, a pessoa tem um valão a céu, só a Amazônia, não, no Rio, São Paulo, a pessoa está convivendo, né? Sim, geralmente são as áreas mais pobres, está convivendo com aquele valão de esgoto a céu aberto. O que ele quer? Ele quer que canalize, tampe e tire aquele problema da frente dele, porque ele não tem a consciência que aquilo pode ser recuperado, né? Então, quando a gente faz esse projeto de uma maneira participativa, o cara vai cobrar o gestor. E se mudar, ele não importa. Professor, e aquele projeto que ia passar aqui na frente da minha casa? Eu tenho uma história muito legal, eu vou dividir. No Parque Aura Piratininga, apesar deles já terem feito todo um levantamento de desejo da população, nós fazíamos essa validação. Então, eu rodei com toda a equipe, perguntando, conversando com as pessoas. Tinha uma senhora muito interessante, que ela morava ali no trecho da ciclovia. Cara, enrugadinha e tudo, e essa parte, para mim, é a que mais me... Hoje eu tô aqui nos jardins de salto e tal, mas o que eu mais morro de paixão é estar na bota, conversando com o povo, pulando o valão. Esse é a Lilian, que me deixa feliz de transformar as pessoas, a vida das pessoas. Aí essa senhora chegou para mim e falou assim, eu perguntei para ela o que é só. Ela me contou um pouco da história, de como era a lagoa, que eles pescavam, tomavam banho, camarões e tudo, essa abundância de biodiversidade, como era a vida e como ela foi degradada. Eu falei, qual que é o seu sonho? Ela virou para mim e falou assim, olha, Lilian, eu gostaria só de sentir o cheiro da minha comida. E aquilo me chocou de uma maneira que eu falei, putz, na frente, a 2 metros da cozinha da casa dela, aquele valão. E isso eu pedi para os arquitetos e engenheiros e tudo, falei assim, gente, tira esse valão daí. A gente até ia deixar uma biovaletação, ia ser uma biovaleta só para a entrada da água da Via Parque, para fazer o escoamento, uma drenagem da Via Parque, e a gente vai colocar helicônia e deixar um jardim maravilhoso na frente da casa dessa mulher, porque ela merece. Então, você acha que essa mulher não vai cobrar o próximo prefeito? Vocês têm noção quantas pessoas me ligam aqui? E o parque? Gente, eu só fiz o projeto, agora está indo na parte de licitação. Então, ensinando a população, construindo o projeto com a população, para que a população, primeiro, cobre, e segundo, depois, continue a cuidar disso, sabendo a importância disso. Na China, a gente inaugura trecho do projeto, os chineses já estão com uma linha para fazer piquenique, já estão se apoderando do espaço imediatamente. As nossas audiências públicas, principalmente a de Niterói que nós tivemos, a última, tinha quase 500 pessoas. Sabe o que eles solicitaram na audiência pública que não estava no projeto? E a gente tinha recomendado, inclusive, mas a prefeitura não queria que tivesse, foram bolsões de estacionamento. E como a gente queria um parque ecológico, nós gostaríamos que as pessoas chegassem mais de bicicleta, por transportes públicos, mas tem pessoas que não chegam assim, então eles foram isso. Por quê? Nós fizemos casado com o desejo da população, então estava todo mundo lá para apoiar, basicamente. Perfeito, Lília. Mais uma vez batemos na tecla da educação, né? Educar a população. Acho que é um mote importante aí para a gente pensar num projeto aí desse processo de educar, né? Mais uma pergunta para a Lília. A Lília está bombando. Gente, vocês vão falar com o óculos, não consigo enxergar a pergunta. Vamos lá. Lília, o Elton Santos pergunta, a padronização dos jardins filtrantes em relação às plantas utilizadas envolve também a cultura indígena local? A gente trabalha... não, ainda não. A gente trabalha com todas as plantas do bioma, todas nativas, nos jardins filtrantes, mas não tivemos ainda nenhum trabalho indígena. O Thierry, eu sei que ele tem uma história que ele morou, acho que uns 2, 3 anos, numa tribo indígena, talvez ele tenha se inspirado lá, mas aqui no Brasil ainda não. Perfeito. Mas é algo realmente a se pensar, sempre, né? É sempre bom pensar em algo novo, a cultura tradicional é importantíssima. Eu estou conversando com um amigo meu sobre isso, e ele falou que a pesquisa no Brasil está olhando agora, vai começar a valorizar mais essas culturas, porque tem uma etnia que com um chá tem tido muito sucesso contra a picada de cobra. Incrível, temos que aprender muito, Lília. Tradicionais que a gente não valoriza, a gente dá das costas, e é uma pena isso. Perfeito. Seguindo as perguntas aqui do chat, nós temos o Guilherme Batista, que faz uma pergunta à Rosângela. A SBN se aplica desde o trabalho de base quando falamos de comunidade? As arquiteturas ecológicas, por exemplo, aplicadas em áreas verdes, possibilita a conservação a longo prazo? Podem falar um pouco sobre as soluções que têm sido novidade?
Uma pergunta bem elaborada, são 3 perguntas em uma, né? É um duplo, o Guilherme... Nós agora, muita calma nessa hora, viu, Guilherme? Então, parte dessa resposta, creio que já esteja na fala da Lilian, quando agora foi perguntada sobre receber ou contemplar as tradições, né, as culturas tradicionais. Quando ele fala desse trabalho de base, passa bastante por essa experiência que a Lilian acabou de falar e que para o design centrado no usuário é comum, é uma prática comum do design centrado no usuário, ir a campo, entender a necessidade do usuário. Então, em si, se você aqui nos pergunta, para mim, especialmente, que sou uma designer especialista em sustentabilidade, eu digo que sim, e muito, né, o trabalho de base é fundamental para que soluções baseadas na natureza ganhem envolvimento, participação, engajamento, nesses exemplos que a Lilian trazia, do envolvimento da cidadã, que depois vai cobrar o prefeito, pela continuidade, vereadores, pela fiscalização de suas obras, tá? Sobre as arquiteturas ecológicas aplicadas em áreas verdes, existe no Brasil questões bastante burocráticas, eu diria, agora, nesse momento, em relação a áreas de preservação. Era até uma das informações que a gente ia colaborar com um mapa da União Internacional para a Conservação da Natureza. Veja, a preservação da natureza é o nosso Optimus, é o momento Optimus desse debate que nós estamos tendo aqui, né? Seria essa a nossa maior conquista, preservar, termos práticas compartilhadas de preservamento e de preservação de áreas de conservação. Então, fazer com que a arquitetura entre nesse espaço com simbiose, com características comuns a esse ambiente, utilizando matérias-primas que são desse ambiente, sem sobrepor coisas, sem apagar as tradições desse lugar, certamente nós estaremos falando de um projeto de longo prazo, que tem mais chances de ter sucesso, tá? Então, sim, as arquiteturas ecológicas, como você certamente facilitam, eu diria, a conservação a longo prazo. São coisas que precisam, sim, andar em conjunto, e a parte também do que a Lilian falou lá, e aí trazendo para o contexto cidade, né, aqui a gente ficou imaginando uma casinha, numa reserva, né, talvez no contexto cidade, a gente está falando aqui dos jardins de chuva, dos jardins de água, né, como que a arquitetura e o urbanismo possibilitam o longo prazo da nossa permanência nos centros urbanos. Passa por aí também, tá bom, Guilherme? Obrigada, Rosângela. A professora Cecília Zócco está falando aqui, coordena a primeira pós-graduação em paisagismo ecológico na PUC Rio, e a próxima a turma será em AD. Cecília, está fazendo propaganda, hein? Aí está feita aqui, né? E ela está colocando aqui, estamos também trabalhando para profissionalizar o paisagismo no Brasil, que já está no Senado. É isso, a educação não tem como não deixar de ter, né, pauta nessa discussão, né? Com certeza ela é fundamental. Temos mais uma pergunta do Paulo Leme. Michele, você vai fazer a pergunta? Espera um pouquinho na ordem, tá bom? Não fica nervosa comigo, não. Pera aí. Michele é minha colega de trabalho, tá? Então, as SPNs estão pulverizadas dentro de polos de inovação, universidades e empresas isoladas. Como poderia ser feita uma unificação desses saberes? É o que nós estamos discutindo aqui, né? Paulo, eu acho que todo mundo aqui está falando um pouquinho disso, né? De como a gente chegar até a sociedade como um todo, seja por uma ação de um fórum, seja por uma disciplina, um curso. Eu acho que nós temos aí um caminho grande aí, e focando naquilo que a Gisele e a Lília e a Rosângela reforçaram, a rede. Eu acho que nós temos que buscar realmente colocar esse tema em rede, nas universidades, nos ambientes empresariais também, né, Lília? Eu acho que isso tem que ser uma pauta, né? Nas federações de indústria, eu acho que tem que ser uma pauta, na CNI, eu acho que tem um trabalho grande aí, né? A Firjan já se organizou, eles me convidaram, não sei nem se eu posso falar, mas vai acontecer agora, acho que, se não me engano, em outubro, uma palestra de solução baseada na natureza para todo o cenário da Firjan. A Fiesp também te ligou, acho que eles querem fazer isso também. Então, é legal porque a gente consegue falar com todas essas indústrias, então a gente tem que dar um tiro onde a gente consegue permear mais, né? Eu acho que a Frente Nacional do Perfeito seria um palco maravilhoso para a gente divulgar isso, nos encontros, né, de engenharia, de arquitetura, cálculo, acho que permeando aí. Na verdade,
Na verdade, também a partir disso, assim, quanto mais, melhor, né? Então, também da quantidade a gente conquista mais qualidade também. Então, Exatamente. quanto mais gente falar disso, assim, quanto mais gente vai perguntando, mas o que é isso mesmo? Não entendi. A gente está conquistando mais espaço. Exatamente. Perfeito, Gisele. Michele, você não quer fazer no chat a pergunta? Você quer falar, Michele? Não, a minha pergunta já foi respondida, era muito no sentido de a gente entender essa relação de gestão de risco de desastres, né? A gente está com um projeto exatamente sobre esse tema, e como esses desastres, como as soluções baseadas na natureza podem mitigar, né, ou até, em alguns casos, prevenir alguns desastres até naturais e tecnológicos. Mas a minha dúvida, a Lilian bem respondeu, né? Como mostrar para o gestor essa relação custo-benefício, né? Mas... Perfeito, perfeito. Mas aí ceda a posição. Valeu, valeu. Então temos o Manuel Vicente Valentim Neto, que pergunta: projetos paisagísticos ecológicos, além da estética, devem também manter o equilíbrio do ecossistema? Sim, na verdade, a SBN é um projeto para ser SBN, né, para ser considerado uma solução baseada na natureza, ele tem que trazer uma biodiversidade, ele tem que trazer um serviço ecossistêmico, que a gente fala, né? Senão não pode ser considerado. Não adianta eu fazer um jardim e não trazer nada para o ecossistema, e é um paisagismo comum. Uma coisa que eu queria destacar nessa resposta, Lilian, por exemplo, as bacias de evapotranspiração e o fato delas serem absolutamente isoladas do lençol freático, justo para manter o equilíbrio do ecossistema. A água que é cinza, a água que é de esgoto, está sendo tratada de uma outra forma da água da chuva. A gente precisa lembrar disso, porque isso é justamente o equilíbrio que precisa ser feito, tá? Aí cabe a nossa prática humana, inclusive, né? Diferenciar como conduzir esse equilíbrio. Perfeito, Rosângela. E aí, aproveitando, a Letícia Castro, grande Letícia, queria que a Gisele e a Rosângela comentassem como o design pode contribuir com as soluções baseadas na natureza. Bem, tem a atuação tradicional do design na sua competência de design de produto, design gráfico, nessas competências, mas tem também em áreas que o design agora está cada vez mais forte, que é na área de serviços, na área de construção de estratégias. E lembrando, como a Rosângela estava falando, que o princípio do design é focado no usuário, né? Essa ideia de trazer, o conceito de trazer o usuário, trazer as pessoas para dentro do projeto, tomar em consideração o que o usuário, o que a pessoa vai ter desse projeto, vai tomar o que ela quer, como ela quer se envolver, nisso promover o engajamento. Então, nesse engajamento, nessa inclusão e nessas soluções focadas no ser humano, é uma área em que o design pode, um aspecto que o design pode atuar muito fortemente na construção de soluções sustentáveis atualmente, que a gente está falando aqui de soluções baseadas na natureza. Eu acho que esse seria um bom aspecto de desempenho para os designers. Rô? O áudio. Claro, me desculpem. Letícia, algo que me ocorre enquanto a gente conversa aqui sobre soluções baseadas na natureza é uma expressão chamada agroecologia, e eu já ouvi recentemente os dois termos andarem juntos, o design e a agroecologia. Então, eu entendo o design aqui como um organizador, uma metodologia de planejamento e de organização, até mesmo para a agricultura. E nesse caso, como a gente está falando de uma disciplina que nasce na agronomia, as soluções baseadas na natureza, elas nascem nos estudos da terra, das ciências da terra, né? Da biologia, da agronomia, da engenharia sanitária. Então, quando o design consegue incorporar aí inovação em processo,
certamente o resultado final deve ser potencializado. A gente conhece bem os processos que são beneficiados pela metodologia do design no setor industrial. Então, eu imagino que trazer isso para a escala cidade, colocar o design como a ferramenta ou como mesmo metodologia, seguramente amplifica impacto, sempre, né? Ajuda a organizar e facilita as integrações da multidisciplinaridade que requer esse momento, né, e essas práticas. É isso. Perfeito, Rosângela. Prezados, estamos chegando ao final. Peço desculpa, tem mais 2 perguntas, mas depois a gente repassa as nossas colegas, nossas parceiras aqui do dia de hoje. Eu queria finalizar, eu tenho que finalizar, não é isso, Jean? Estou olhando aqui o roteiro, né? Pois bem, como designer, eu queria só dar um fechamento na pergunta da Letícia, porque é interessante, porque quando se fala em ecodesign, esse termo já é usado desde os anos 60 do século passado. Então, os designers já vinham pensando em produtos sustentáveis já naquela época, seja na reutilização, no reuso ou no pós-uso. Então, o mobiliário se utilizou muito disso, né? Os italianos, a questão do plástico foi muito isso, né? O reutilizar o plástico já era uma discussão antiga, já no meado do século passado, no século XX. Então, a questão do design é o ato de projetar respeitando o ser humano e buscando que esses produtos que nós temos, eles têm que ser reutilizados, reciclados, eles têm que ser repensados, né? E hoje em dia, nessa visão tecnológica que nós estamos discutindo, o designer como gestor no processo de visão estratégica, né? Do pensar o todo, do pensar em rede. Essa palavra rede hoje vai sair daqui como sendo top, né? Rede isso mostra, temos que trabalhar juntos, né, em cooperação. Acho que esse webinar mostrou e mostra claramente que nós não estamos sozinhos, temos que estar em parceria para construir um tema, para fortalecer um tema, para fazer com que ele seja, então, promovido, discutido e estudado, né. Eu agradeço imensamente a Lília por estar aqui conosco, um trabalho belíssimo, dá orgulho para nós, né, como brasileiros, num momento que está tão difícil, né. Eu já não vejo mais televisão há uns 2 meses, senão a gente morre, né, porque só tem coisa ruim. Então, a gente vê coisas boas que são nossas, que nós estamos trabalhando por isso, é fundamental, né? Ver também a Gisele e a Rosângela, agradecer imensamente por ter nos ajudado no trabalho incrível que vamos agora dar continuidade, que vai nos auxiliar nesse enfrentamento de construir um observatório num país que ainda é difícil estudar a ciência, tecnologia, inovação, e nós temos que implementar isso porque é a única solução nesse momento, não há outra solução. Não existem milagres. Milagres somos nós todos juntos, entendendo, estudando e se aperfeiçoando para conseguir algo novo. E a natureza está nos mostrando claramente que a gente tem que respeitá-la, temos que olhar mais para ela, né? Eu brinco muito na universidade com meus alunos, eles morrem de rir, ainda mais agora na pandemia, que eu falava, vocês abraçaram uma árvore hoje? Vocês já rolaram na grama? Então, essa relação com a natureza é fundamental. E aqui em Brasília nós temos a possibilidade das superquadras estarmos com verde, né? Eu olho aqui para o lado da minha sala, eu tenho um verde do lado. Então, o verde é fundamental, ele nos ensina que é fundamental estarmos com ele, senão a gente não consegue viver bem. Então, é muito legal o que vimos hoje, agradeço imensamente a todos os participantes. Não sei se Jean tem que fazer alguma fala de encerramento, mas passa, então, não sei, uns 2 minutos. Não, ele está fugindo. O Jean está fugindo, né? Mas agradeço toda a equipe. Só vamos pedir mais uma vez, reforçar, aqueles que se interessaram, que gostaram aqui do nosso webinar, é um aperitivo somente de todo o trabalho que vocês estão fazendo, desenvolvendo. Então, nós colocamos um formulário ali no chat para manter o vínculo, manter o contato, informar sobre novos eventos, toda essa discussão. Nós atualizaremos quem preencher o formulário. É só isso, mais uma vez. Que é isso. Agradeço ao Jean, a toda a equipe de comunicação do CGE, a todos os colegas, a minha equipe aí que deve estar assistindo, estou vendo aqui a Kátia, né, todo mundo, muito obrigado, porque sem todos vocês a gente não conseguiria fazer nada. Muito obrigado, gente. Espero vê-los aí o quanto antes, numa próxima. E Lília, claro, estou aguardando a sua proposta, obviamente, do Revivendo Rios. Nós vamos mudar os rios todos brasileiros, eu tenho certeza. Sim, obrigado, Gisele, obrigado, Rosângela, a todos, e até a próxima. Acho que fechamos direitinho o horário, às 16 horas. Perfeito. Muito obrigada, amor. Tchau. Obrigada, tchau. Perfeito. Boa tarde a todas. Boa tarde.